Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 20. Nós hoje vamos ver dos versículos 7 até 16. Tá bom, né? Melhor do que uma academia, né? Isso. Livro de Atos, no capítulo 20, nós vimos na quarta-feira próxima passada, dos versículos 1 a 6. E vimos a sensibilidade missionária de Paulo. O cuidado missionário de Paulo, a sensibilidade missionária de Paulo. Uma sensibilidade emocional, porque depois de um tumulto, Paulo reúne os irmãos e os anima. Uma sensibilidade missionária estratégica, porque ele usou a estratégia de não avançar contra os judaizantes, evitou o conflito, mudou a rota, porque tinha muita coisa envolvida, e ele não podia tomar esse tipo de decisão. Uma sensibilidade de liderança e de organização. Paulo tinha uma equipe, nós vimos no capítulo 4, que ele estava acompanhado de 7 pessoas da igreja primitiva, levando os donativos e apoiando ele nessa viagem missionária, que é a terceira, e se não me falha a memória, uma das mais longas, não em termos de distância, mas me parece que em termos de tempo, das viagens missionárias de Paulo. Ele tinha sensibilidade social, porque ele tinha comandado em Corinto, a partir de Corinto, um levantamento de ofertas para a igreja primitiva que passava por dificuldades. E ele tinha sensibilidade evangelística, esperando o momento de, em Filipos, se não me falha a memória, ele falar na Páscoa, na festa dos pães asmos, sobre o Evangelho. Então, a partir desse momento, nós vamos ver que, dos versículos 7 a 12, o foco muda para o lugar onde Paulo está. Paulo está em Troade. Troade, irmãos, é o lugar onde ele está. Veja o locativo. O locativo está nos versículos anteriores. Capítulo 20, você está com o capítulo 20 aberto. Versículo 5 diz, logo no começo: estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Ou seja, os amigos de Paulo foram de Filipos para Troade, e posteriormente ele vai a Troade. Versículo 6. Troade, onde passamos uma semana. Ele está em Troade, e a partir de Troade, que é este lugar, aí é o lugar onde Paulo tem realizado, as cidades onde realiza essa viagem missionária. Perceba que a cidade de Troade foi uma cidade que foi visitada e revisitada. No primeiro momento, Paulo não conseguiu pregar o evangelho em Troade. Nós vimos isso no livro de Atos, no capítulo 16. Quando ele vai a Troade, lá ele não consegue pregar o evangelho. Capítulo 16 diz que ele queria ir para um lugar, o Espírito o impediu, e a outra impediu. Aí ele vai e ora, aí o Espírito Santo lhe mostra um homem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e visita-nos. Ele foi a Troade, mas não pregou o evangelho. Só que agora ele está novamente em Troade, e agora ele tem a possibilidade de pregar esse evangelho, de evangelizar ali aqueles irmãos. Troade, irmãos, essa cidade, como Troade, ela não existe mais. No lugar dela, tem uma cidade chamada Çanakkale, na Turquia. E é uma cidade bonita. Algumas das peças, digamos assim, históricas, que falam sobre a história de Troade, ainda estão naquele lugar. Se você tiver a possibilidade de algum dia fazer viagem para visitar
alguns lugares tidos como lugares sagrados, onde apóstolos passaram, aqueles roteiros que as agências de viagem fazem. Com certeza, Çanakkale, na Turquia, a antiga Troade, é um desses lugares que você haverá de ver, uma cidade bonita. Paulo não teve condições de pregar o evangelho naquele lugar, mas agora Paulo tem. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, deixe Atos aberto que eu vou chegar lá. Eu só estou criando a mentalidade para você entender Atos a partir do versículo 7. Tenha calma que eu vou chegar lá. 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: quando cheguei a Troade para pegar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Paulo diz, na sua carta em Coríntios, que quando ele esteve em Troade, ele encontrou a porta aberta, toda a situação resolvida. E agora ele vai pregar o evangelho. Num primeiro momento, no capítulo 16, não pôde fazê-lo. Não era o momento. Mas agora o Senhor abriu as portas e ele vai fazer. Irmãos, existem duas palavras para tempo. Há uma terceira, mas é muito pouco usada. Geralmente as duas palavras mais usadas são cronos, que é o tempo de cronos, cronômetro, um tempo linear marcado, hora, minuto, segundo. Mas existe outro tempo que as pessoas chamam de kairos, mas o correto é kairos, que é o tempo do momento oportuno, o momento que Deus abre as portas, aquele momento que é controlado pelo Senhor. E aqui a gente vê que uma porta foi aberta para Paulo. E essa palavra é importante para nós, irmãos. Em nome de Jesus, entenda. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Deixe que o Kairos, que é o tempo de Deus, e o Senhor resolva. Mais dia ou menos dia, Ele abre as portas. Não se desespere. Paulo esperou e agora ele vai pregar o evangelho lá, numa situação muito interessante. Vamos lá. Versículo 7, capítulo 20 de Atos, versículo 7. O texto diz assim: no primeiro dia da semana, em Troade, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Olhe para mim um momento. Irmãos, eu vou dizer que eu fiquei tentado com esse versículo a reproduzir isso hoje. Pregar até meia-noite. Não, eu não vou fazer, não se preocupe, não. Mas eu imaginei que alguém fosse dizer assim: pastor, a gente fica, se morrer e ressuscitar alguém, a gente fica, porque é a situação que vai acontecer aqui. Mas eu gostaria, irmãos, que vocês observassem algumas questões. Em primeiro lugar, esse é o primeiro texto no Novo Testamento, é a primeira referência a um culto no domingo. A expressão está no início do versículo 7, quando diz: no primeiro dia da semana. O domingo passou a ser chamado de dia do Senhor. Por quê? Porque foi nesse dia que o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. E os cristãos adotaram, por causa da ressurreição do Senhor Jesus, adotaram um domingo como o dia do Senhor. O dia do Senhor. E algumas coisas são muito interessantes. Por exemplo, o Pentecoste, no livro de Atos, no capítulo 2, quando fala sobre a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, irmãos, ele é, se não me falha a memória, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, e cai num domingo. Então, aquele fato que aconteceu em Atos 2, o marco da descida do Espírito Santo, ele ocorre no domingo. No judaísmo,
existe um conceito, que é um conceito chamado Shabat. Esse conceito é baseado na ideia de que 6 dias eles trabalham e um último eles separam para um descanso total. No livro de Gênesis, no capítulo 2, fala que o Senhor fez o mundo, fez todas as coisas, e mesmo sem precisar, porque Deus não precisa de descanso, mas como um exemplo, o 7º dia ele para como um exemplo a ser adotado pela humanidade. E aqui, irmãos, nós vemos que os cristãos, na igreja primitiva, eles vão guardar o princípio do Shabat, mas não vão guardar o dia do Shabat. Shabat, ou Shabat, sábado, na cabeça de alguns, é mais um princípio do que um dia. A história nos ensina, e os textos bíblicos nos ensinam, que todos os dias especiais no Antigo Testamento, que eram dias de dedicação ao Senhor, eles eram chamados de Shabat. Um ano judaico, quando ele começa, o primeiro dia do ano judaico é oferecido ao Senhor como um Shabat. Um dia em que as famílias se reúnem, deixam o trabalho, deixam tudo para, juntamente por quanto família, adorarem a Deus. Essa ideia de transformar o Shabat em sábado, dia da semana, ocorre em 359 depois de Cristo. Depois de um ajuste definitivo do calendário judaico, em que esses Shabats dos judeus, para o judeu, começou a ser chamado de sábado, sendo executado no sábado, no dia de sábado, como hoje a gente conhece sábado. Então, irmãos, a ideia é que o princípio de separar um dia para glorificar o Senhor, ele foi mantido. Nós cremos em um Deus que tem todos os dias como seus, e que pode ser louvado e adorado em qualquer lugar. Os irmãos entendem isso? João 4:23 diz que chegou a hora agora aí que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele pode ser adorado em qualquer lugar, ele pode ser adorado a qualquer momento, isso é um fato. Nós estamos falando aqui em um dia solene de reconhecimento. Os judeus permaneceram com o Shabat no sábado. Os cristãos da igreja primitiva permaneceram com o princípio do Shabat, só que por causa da ressurreição do Senhor Jesus, a descida do Espírito Santo no Pentecostes, num domingo, ressurreição num domingo, e a diferenciação, a magnitude daquilo que é o ministério de Jesus, aí o cristianismo, os cristãos da igreja primitiva, tem o dia solene, o chamado dia do Senhor, agora em que dia? Num domingo. Isso é importante, irmãos, e nós vamos retornar esse assunto no final. Veja que a igreja está reunida. Versículo 7, o texto diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Aqui, irmãos, vale a pena salientar que essa é uma outra expressão idiomática dessa época. Você já viu essa expressão no livro de Atos, no capítulo 2, dos versículos 42 até 47. Diz que os irmãos estavam reunidos no partir do pão, nas orações. Essa expressão marca o culto na igreja primitiva. O culto na igreja primitiva, irmãos, o culto solene, quando havia a ceia do Senhor, nesse culto também eles realizavam uma confraternização,
chamada festa ágape. Você vai ter uma ideia melhor disso quando você lê a carta de 1 Coríntios, sobretudo a partir do capítulo 13. Então a igreja se reunia, realizava aquela grande confraternização, a festa do amor, a festa ágape, que tinha uma refeição. E naquele dia eles também realizavam um cerimonial específico, uma ordenança, a ceia do Senhor. Era um dia solene de adoração. Então aqui a gente vê que os irmãos querem aproveitar a presença de Paulo naquele lugar. Paulo já tinha manifestado a vontade que haveria de viajar no outro dia. Se esse culto é no domingo, o outro dia, que dia é, irmãos? Segunda-feira. Então ele já disse, amanhã eu vou viajar. Aí ele começou a pregar o evangelho, a falar aos irmãos, e o culto se estendeu. O culto foi, levou, e uma vigília, e vamos embora, a partir do versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Perceba como o verbo é colocado. O verbo é colocado na ótica de um observador. Quem registra o texto é Lucas, o médico amado. Ele está nesta reunião. E ele está dizendo onde estávamos reunidos. Ou seja, ele que registrou, ele está junto. Está nessa reunião, ele sabe o que foi que aconteceu. É interessante você ter essa informação, irmão. Sabe por quê? Porque Lucas é médico. E sendo médico, vai acontecer aqui uma coisa, que se é um médico que está relatando, ele tem propriedade para dizer se aconteceu ou não. Versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar embaixo. Quando levantaram, ele estava morto. Primeiro, irmãos, como não havia templos cristãos, eles estão reunidos num cenáculo, que nada mais é do que um lugar de reunião ampla, composto por andares, um lugar com o pé direito muito alto, um lugar onde executava-se reuniões e refeições comunitárias. Perceba que esse lugar está iluminado, muitas lâmpadas, e tem um jovem aí. Para você ter ideia da largura do lugar aonde eles estão, esse jovem, ele está sentado na janela. Percebeu isso? Quero que você preste atenção. Esse jovem, ele está sentado na janela. Então, a janela não é esses tijolinhos pequenininhos que a gente vê das construções da gente, não. Veja que, para ele estar sentado numa janela, de uma forma cômoda, essa parede ela é um pouco grossinha. E ele começa a participar dessa reunião. Paulo vai pregando. Um calor. É razoável entender que esse lugar estava cheio de gente. Sabe por quê, irmãos? Porque não tinha necessidade desse jovem estar aí, onde ele está. Então é razoável entender que esse lugar estava cheio, o calor das lâmpadas, porque essas lâmpadas elas não são elétricas. Ele está sentadinho numa janela, e Paulo pregando, e o cansaço chegando, e a cabeça rodando, e os olhos pesando. A gente não sabe se é cansaço, o sono. Pode ser o efeito do jantar ágape. Quando a gente come, irmãos, dá sono.
Tecnicamente falando, isso significa glicemia pós-prandial. Quando você come uma refeição e ela tem muitos carboidratos, o organismo libera insulina e o seu corpo começa, a parte sanguínea, ela sai da cabeça e vem para cá para poder ajudar na questão do alimento que você comeu. Como a questão do sangue agora se encontra por aqui, a cabeça recebendo menos sangue, o sistema nervoso central recebe um sangue mais alcalinizado e o cara tem sono. É por isso que quando você almoça, você tem sono. Ele tinha comido, está na janela. A janela é um lugar de dois ambientes. Por quê? Porque se ele está sentado na janela, ele olha para o lado de dentro, mas da janela ele também olha para o lado de fora. Os irmãos entendem isso? Não. Ele, sendo jovem, não era um lugar muito interessante para ele, porque desvia a atenção. As janelas daqui, irmão, não dão para lugar nenhum, elas estão tudo fechadas. Mas eu já fui jovem em igreja que tinha janela, e quando a gente senta perto de janela, a dispersão mental é terrível. A gente fica olhando para o culto e fica olhando para a rua. Só que ele está cansado, está com sono, comeu. Paulo está pregando. Acredito que é aquele estilo de pregação, bem de conversa com os irmãos. Aí ele cai. Observação. O nome Eutico significa afortunado ou sortudo. E ele caiu. E eu quero dizer aos irmãos que ele não caiu para o lado de dentro, ele caiu para o lado de fora. E eu tenho como provar. Se ele tivesse caído pelo lado de dentro, irmãos, a altura tinha sido pequena. Porque para ele se sentar numa janela pelo lado de dentro do cenáculo, se fosse alto, ele não ia fazer esse esforço, não. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Então, ele caiu, não foi para o lado de dentro, ele caiu para o lado de fora. O texto não diz, mas se você raciocinar bem direitinho na ambiência, você vai perceber que quando ele está sentado lá na janela, que ele faz isso aqui, ó, para trás, aí ele cai. E pelo sono, caindo para o lado de fora, alto, é inevitável ele cair com a cabeça no chão. Vocês já cochilaram? Eu sei que todo mundo aqui já cochilou. Vocês são humanos, não são diferentes de mim. Quando a gente cochila, irmão, o que vai é a cabeça. O que nos alerta é a cabeça. Faz assim, ó. Quando não é para frente, é para trás, assim, ó. Então, nessa cochilada, quem puxou ele foi a cabeça para o lado de fora. Ele caiu com a cabeça. É possível, é provável, é razoável entender que ele tenha caído com a cabeça. Irmão, não tem como, de uma altura de onde ele caiu, na posição, na forma e na disposição como ele estava, ele não ser profundamente afetado por essa queda. E o que foi que aconteceu? Dormiu, caiu, vencido pelo sono, correram lá. Quando levantaram, ele estava morto. Quem está relatando isso é um médico, que é Lucas. Vamos para frente. Versículo 10. Mas Paulo desceu. Como é que Paulo desceu? Isso prova que Paulo sai de dentro e vai para fora. Paulo desceu, foi lá fora, porque era possível que tivesse muita gente. Ele se inclinou sobre ele, abraçando, e disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo.
Paulo, ele imita duas pessoas e nós já vimos isso acontecer. O profeta Elias ressuscitou uma pessoa abraçando. Eliseu, do mesmo jeito. Por que foi que Pedro não fez com Dorcas? Porque Dorcas era uma mulher e era incômodo ele abraçá-la. E aqui Paulo vai, o abraça e diz a todos, não precisa ficar alvoroçado, ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Algumas observações. A ressurreição foi registrada por um médico. Lucas, que registra, disse, esse jovem morreu. E Paulo diz, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. O ânimo do culto mudou. Alegre, feliz, agora muda para alvoroço, para tristeza. E Paulo alerta a esse povo, não se preocupem, o rapaz está vivo. Segunda coisa, ele está na ceia. Veja no versículo 11 a expressão, Paulo partiu o pão e comeu. Aí já não é a refeição ágape. Isso aí é uma expressão que é utilizada na ceia do Senhor. Jesus tomou o pão e partiu. A mesma expressão que é utilizada no livro de Mateus, no livro de Lucas, para essa expressão, partiu o pão, fazendo referência à ceia do Senhor. Essa mesma expressão, Lucas utiliza para registrar que Paulo realiza a ceia. Ou seja, depois do alvoroço, o culto continuou, irmão, do mesmo jeito. Viram que o jovem tinha sido ressuscitado e Paulo dá continuidade ao culto. A Santa Ceia ocorreu depois do momento ágape, ocorre depois da ressurreição de Eutico. Paulo dá continuidade à adoração ao Senhor, ministrando a palavra aos irmãos, ministrando a ceia ao Senhor. A interrupção foi feita em virtude desse problema, mas para a glória do Senhor, esse que tem condições de transformar o mal em bem, a morte de Eutico serviu para animar, para alegrar os corações daqueles que estavam nessa reunião. E foi isso que aconteceu. Alegria, veja o versículo 12. Conduziram vivo o rapaz. Essa expressão dá a entender que era um jovem, pré-adolescente ou adolescente, o máximo 14 ou 15 anos de idade. Sentiram-se grandemente confortados. E Paulo pregou até o amanhecer, uma vigília. Não vou realizar essa vigília, não. Não se preocupe. Nós vamos fazer tudo no horáriozinho correto. Mas, irmãos, eu gostaria de relatar duas coisas, duas verdades espirituais que mexeram muito comigo hoje. Mexeram muito comigo hoje. Essas duas verdades espirituais, para que nós possamos refletir, qual é a atitude que você tem diante do dia do Senhor e qual é a atitude que nós temos tido diante do culto a Deus. Irmãos, eu refleti muito nesse texto. Refleti o dia inteiro. O que é o dia do Senhor, irmãos? Qual foi a primeira grande verdade que a gente se deparou aqui? Os apóstolos e a igreja primitiva guardavam com distinção um dia solene para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Esse dia é tido como o dia do Senhor. Verificando o complexo doutrinário da denominação batista,
em um dos seus itens da declaração doutrinária, saiba que o crente batista, como doutrina, ele é levado a respeitar o dia do Senhor em maneiras semelhantes à maneira que a igreja primitiva fazia. A declaração doutrinária batista diz o seguinte: o domingo, dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para o repouso do corpo e do espírito. A doutrina batista ainda diz que, com o advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, no caso domingo, em virtude de haver Jesus ressuscitado nesse dia. E por último, deve ser para os cristãos um dia de real repouso em que, pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. Ou seja, é um dia solene, o domingo é um dia solene, em que nós devemos estar preparados para o descanso emocional, físico e espiritual, instituído por Deus como exemplo divino, livro de Gênesis, capítulo 2. A igreja primitiva mantém isso. A pergunta que eu faço para nós é: irmãos, nós temos tido consciência do dia do Senhor? Será que nós temos tido consciência de que o domingo é um dia solene, onde eu devo estar com o Senhor e eu devo estar com minha família, e nesse dia eu também devo descansar? Irmãos, me perdoe a franqueza, mas esse texto me pegou em cheio. Porque nesse afã de que Deus é adorado a todo lugar e a qualquer momento, nós temos perdido a essência do Shabat. Nós temos perdido a essência do dia do Senhor. E muitos de nós acrescentou um culto no domingo como mais uma atividade que é desenvolvida num dia inteiro de trabalhos. É por isso, irmãos, que a nossa sociedade ela anda tão problemática. Nós não temos parado para descansar como verdadeiramente deveria. Nós não temos parado para adorar o Senhor como realmente deveria. E eu estou dizendo, irmãos, a partir de mim. Você sabe qual é o dia de descanso do pastor? O dia do descanso do pastor é na segunda-feira. O meu Shabat é na segunda-feira. E eu dei por mim que o meu Shabat é um dos dias que eu mais trabalho. Eu gosto da palavra, irmão, é porque ela é imparcial. E quando ela pega todo mundo a partir daquele que prega. E eu quero aqui, diante dos irmãos, pedir perdão à igreja, porque não tem ninguém mais ativista do que eu, não. Na segunda-feira, que deveria ser um dia em que eu deveria estar mais tempo com minha família, um dia em que eu deveria buscar o Senhor, no meu caso. Por quê? Porque tem atividade, irmão, que não pode parar no domingo. Não é verdade? E existem os casos especiais. O texto diz o seguinte, isso é a declaração doutrinária da denominação, viu? O texto diz:
nesse dia os cristãos devem abster-se de todo trabalho secular, excetuando-se aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade. Ou seja, tem profissional que trabalha por escala em hospital, que num dia de domingo ele vai estar no hospital. Mas quando ele não tiver? O texto diz: devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. Quando eu olhei, irmãos, para o meu dia de descanso, eu vi que não tenho sido fiel. Eu vi que preciso modificar algumas coisas da minha vida. E em nome de Jesus, entenda. Nós precisamos fazer essa reflexão também. Como é que tem sido o seu dia de descanso? Como é que tem sido o seu Shabat? Como é que tem sido o domingo para você? Irmãos, nós mudamos muito. E me perdoe a sinceridade. Foi por isso que eu também coloquei algo em relação ao culto. Me inspirou esse texto, do versículo 7 a 12. Vamos pensar bem direitinho como é que foi esse culto? Bora. Paulo, apóstolo, um dos líderes da igreja primitiva, vai pregar no outro dia. No domingo, todo mundo se prepara. Ele começa a pregar à noite. Como era natural da igreja primitiva, primeiro tem a refeição comunitária, que é a festa ágape, se relaciona com todo mundo, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, a comunidade, um conhece o outro, se apoia, depois do momento da confraternização, cantam-se os hinos na forma dos salmos, alguns salmos específicos, e ele começa a ministrar a palavra, com calma. Perceba que ele está ali 12 horas só falando. E os irmãos vão na vibe dele. Como é a atitude da gente quando vem para a igreja? Muitos de nós, irmãos, vêm sem expectativa nenhuma. E o culto se transformou em apenas uma atividade social que ele vai realizar naquele dia. Ele vai para marcar no checklist e dizer: eu fui no culto. Mas às vezes a pessoa está aqui dentro, mas a vontade está fora daqui. Muitas vezes a pessoa está aqui não porque verdadeiramente a sua mente e o seu coração estão canalizados em adorar a Deus. Porque muitas vezes ele nem consegue. E aqui, irmãos, a gente vem tão marcado e tão manchado pelas dificuldades, pelos problemas, pelo pecado. Nós oramos e não conseguimos perceber o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações, porque o coração da gente é agitado demais. Eu não sei se você já assistiu o filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos, onde ele faz uma crítica ao modelo taylorista, fordista de produção. Ele está numa fábrica acochando 2 parafusos. E ele está numa linha de produção, tem uma pessoa de lado dele, a linha passando e ele acochando os parafusos. Os parafusos passando e ele acochando. Pode botar Tempos Modernos. Ele não pode fazer nada. Quando ele para, espirra, aí ele perde a produção. Ele vai, corre e vai até... Quando chega na hora de parar, para ele ir para o lanche, ou então para ele ir embora, ele está fazendo aquilo de todo jeito que ele sai assim. Irmão, me desculpem a franqueza, eu estou abrindo meu coração aqui para os irmãos. Mas o coração da gente vem do mesmo jeito para o culto. Muitos de nós não conseguimos deleitar na presença do Senhor quando estamos
no momento de adoração. Muitos de nós não conseguimos deleitar, quebrantar o coração diante do Senhor. Pastor Cassé fala demais, meu amigo. Quando der 21 horas, aí começa logo o relógio assim, aí. Eu estou ali na frente, irmão, vejo tudo. Um pregador que estiver ali na frente, sabe qual é a hora que ele tem que fechar e manda, quando os irmãos começam a fazer assim nos sapatos? Pode encerrar a pregação, que ninguém vai prestar mais atenção a nada não. Encerra. Aí os irmãos da igreja primitiva, conversando com Paulo, mensagem, conhecendo uns aos outros, e a igreja se fortalecendo. Paulo, Eutico caiu lá fora, Paulo. Caiu com a cabeça no chão. Aí Paulo vai lá, abraça Eutico. Está morto não. Aí volta tudo de novo. Meu irmão, isso é fantástico. Nós temos perdido, irmãos, a solenidade do culto. Me perdoe os irmãos. Respeito. Quando a gente está no momento da palavra, ou então está sendo ministrado alguma coisa, eu já fiquei aqui na igreja em todos os lugares, tanto na frente quanto atrás. Perto de porta. Perto de porta é acesso a 2 ambientes. É ali onde a gente tira o foco. O que as pessoas conversam? Aquela solenidade de, eu estou num culto para adorar o Senhor. Cada dia mais, irmãos, a gente vê essa solenidade se acabando. Eu sei que nós devemos, no momento da adoração, expressar o nosso coração. Quando é para cantar, cantar mesmo. Quando é para orar, orar mesmo. Nós temos a intimidade de chegar a um Deus que hoje nós dizemos, Pai. Isso traz intimidade. Mas não podemos esquecer que esse mesmo Deus que nós chamamos de Pai é Rei. E como Rei eu tenho que chegar com um coração mais reverente. Os irmãos concordam? Irmãos, nós perdemos a atitude de expectativa para o culto. Aquela ideia de sair, as devocionais sadias, e o camarada ir para o culto assim, não, o Senhor vai falar, o Senhor vai fazer algo diferente. A gente tem isso construído, é quando chega que reúne todos com aquela vontade de buscar o Senhor, e o Senhor manifesta de forma poderosa a sua presença. Irmão, nós precisamos ter muito cuidado. Tem muita gente ficando perto das janelas e se distraindo com muitas coisas. Quando Paulo pregou, no momento que Paulo pregou, a igreja primitiva não tinha as dificuldades que nós temos hoje e as facilidades que nós temos hoje. Já pensou se eu tivesse numa igreja como essa aqui, o ar-condicionado depois de um jantar, eu já estava dormindo ali, irmãos. Agora, aqui, só um momentinho aqui para você. Eu vou me dirigir ali para os irmãos da Câmara, porque não está saindo online agora, né? Mas eles vão assistir depois. Você, meu irmão, que diz que está cultuando ao Senhor, começa a reverência aí, deitado no sofá. Não vou mais para a igreja, porque tudo pela internet, eu tenho acesso pela internet. Tem irmão que nunca mais veio na igreja. Irmão, me perdoe, viu?
Quantas vacinas o irmão vai tomar para vir para a igreja de novo, hein? Ou essa vontade de não vir para a igreja era antiga e você só estava querendo um motivozinho? E agora que saiu, não vai voltar mais. E ainda sai dizendo que é uma obrigação nossa ir aí lhe buscar. Como comunidade do Senhor, irmãos, nós precisamos entender que quando nos reunimos para cultuar a Deus, nós nos reunimos como família. Somos família do Senhor. Nós precisamos nos reunir com solenidade, com respeito. Entender que não nos reunimos com qualquer propósito. Não, irmãos. Aqui estão reunidos crentes regenerados, biblicamente batizados, que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor tem escrito uma nova história. Se reúnem para adoração, para a comunhão, para o discipulado, para o evangelismo, para o serviço. Igreja, irmãos, é a igreja reunida. Quando nós adoramos ao Senhor juntos, como igreja, clamamos pelas necessidades uns dos outros, juntos, como igreja, o Espírito Santo que habita em você, que é templo, se reúne juntamente com os irmãos como uma grande brasa. E como é que essa brasa vai permanecer acesa? Se o camarada está lá. Não, irmãos, nós precisamos ter atitude. Atitude. Irmãos, eu falei em benefícios, falei em dificuldades. Naquela época, não se tinha um sistema de som, como eu tenho aqui, esse microfone, instrumentos musicais. A igreja primitiva, ela não podia nem cantar como hoje a igreja canta, para não denunciar, porque ela era perseguida. Me perdoe a franqueza, irmãos, mas hoje em dia nós praticamente nós participamos de um show, isso aqui se transforma num palco. A depender da motivação daquele que estiver ali na frente, isso pode se transformar num palco. Os irmãos da igreja primitiva, eles adoravam o Senhor. Paulo e Sila preso, adorando ao Senhor, com os seus grilhões. Que atitude nós temos diante de Deus e da adoração a Ele? Como é que a gente chega a Ele? Você tem feito essa autocrítica? Eu fiz a minha hoje, para minha vergonha, eu fiz. Muitas vezes, irmãos, nós não chegamos com o coração com a devida expectativa. E nós precisamos resgatar essa expectativa. A expectativa de um Deus vivo que ministra no meio do seu povo. A expectativa de um dia onde eu me dedico a adorar o Senhor e estar com a minha família. E renovar as minhas forças para que eu possa enfrentar as dificuldades. Renovado pelo Senhor, renovando as forças como Ele renova a vida das águias. E a gente vem para a igreja, muitas vezes com o coração contrito, quebrado, sem esperança, sem propósito, triste. Aí o Senhor, pelo seu Espírito, ilumina o nosso coração.
E a gente começa a perceber a ação dele em nossa vida. Começa a perceber o livramento dele em nossa vida. E a gente começa a ver que há uma luz lá no fim do túnel. E que o Senhor é essa luz. E quando termina o momento de cultuarmos ao Senhor, a gente sai de coração erguido, cabeça erguida. Eu não sei o que me aguarda o futuro, mas o futuro meu e da igreja está nas mãos do Senhor. O cara sai renovado. Qual é a expectativa que está no seu coração? Você realmente vem ao culto para adorar o Senhor? Quais são as motivações? Qual é a atitude? Como é que você tem se comportado? Eu não vou falar nem em devocional, eu não vou falar nem em culto com a família, não quero nem tocar nisso. Eu só quero falar no momento em que nos reunimos como igreja do Senhor. Irmãos, não vamos permitir que essa chama da expectativa, da fé, da esperança, do amor, caia dos nossos corações. Quando nos reunirmos como igreja do Senhor para adorar, que a gente adore de verdade. Que a gente venha para ouvir a palavra de verdade e botar em prática. Temos muitas dificuldades, temos. Mas aqui tem uma palavra de esperança. Maior é Deus do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando nós nos arrependemos, o Senhor sempre está de braços abertos a nos erguer. Então, em nome de Jesus, que nós possamos refletir sobre a nossa atitude diante dos cultos. Que nós possamos refletir na nossa atitude diante do dia do Senhor, que é o domingo. O que é que você tem feito com o seu domingo? O que é que você tem feito com o seu domingo? Eu sei que muitas coisas mudaram. Mas a palavra de Deus me diz que quando nós deixamos de lado os princípios, a gente sempre se quebra. Você tem realmente descansado? Ou você tem trabalhado todos os dias, todos os dias, todos os dias? E a igreja tem sido mais um trabalho. Ativismo religioso. Aos líderes que estão aqui na igreja, entenda uma coisa. Já falei isso várias vezes, mas vou bater na mesma tecla. Quando nós vimos a igreja, nós vimos para duas coisas. Ou nós ministramos, ou nós somos ministrados. Se você participa em algum ministério, qualquer que seja, quando chegar na hora de ministrar, ministre, faça, trabalhe, execute. Agora, quando chegar na hora de ser ministrado, venha. É para a sua saúde espiritual. Você só pode dar aquilo que você tem. E se você não repõe, vai chegar um certo momento que você vai precisar dar e não vai ter. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter esse cuidado. E eu gostaria de orar juntamente com os irmãos. Orar para que nós tenhamos a sensibilidade de no dia do Senhor adorar Ele, estar com a família e descansar. E diante do culto, quando estivermos reunidos, nós estivermos em unanimidade, como era a igreja primitiva, e mais juntos, mais próximos. As nossas rotinas estão nos desumanizando. Nos desumanizando. Com a sua cabeça aí, baixe, aí no lugar onde você está, nós vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento.
Antes de qualquer coisa, Pai, diante da igreja, eu quero te pedir perdão, Senhor. Quero te pedir perdão porque o meu Shabat, o meu descanso, eu tenho sido negligente. E eu quero te pedir que o Senhor me ajude, Pai, a que eu possa observar isso com mais cuidado, porque é um princípio, é um exemplo que o Senhor deu. Pai, eu quero te pedir, Senhor, pela igreja. Quando a gente se reunir, Senhor, em teu santo nome, que nós possamos chegar com a atitude esperada de um verdadeiro adorador, que te adora em espírito e em verdade. Que nós possamos adorar com o nosso espírito, a nossa alma realmente focada no Senhor, com a nossa mente focada no Senhor, de forma solene. Retira, Senhor, cada um de nós, sobretudo aqueles que estão próximos da janela, para que não caiam da janela. A janela é a distração. E muitas vezes nós nos distraímos com o próprio ministério. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a te cultuar, Pai, com mais intensidade, com mais vigor e de uma forma